Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas, nesse friozinho aqui de São Paulo, aliás, acho que do Brasil todo. E para esquentar o clima, hoje a gente vai falar de viagens com muitas sugestões. Chegando o Dia dos Namorados, se você quer aproveitar aí com o gato, com a gata, se você quer aproveitar com a esposa, o maridão, fica por aí, acompanha a gente aqui, porque o assunto hoje é viagem, lugares bonitos com muitas fotos, muitas sugestões. Para isso, estamos recebendo aqui o diretor da Antares Travel, Cláudio Lutzcat. Falei certo, Cláudio? Perfeito, perfeito. Boa tarde, que honra tê-lo aqui. Muito obrigado, eu agradeço a você, agradeço ao telespectador que está tendo o tempo dele assistindo a gente. E se eu puder contribuir para ele decidir ou fazer ou experienciar a melhor viagem da vida dele, vai ser um prazer. Pelo fato de ter dado essa contribuição, para mim já é um grande prazer. E pra gente vai ser uma delícia, porque quem é que não gosta de conhecer lugares, de descobrir lugares novos, ainda mais com uma boa assessoria, quando a gente vai sabendo do que se trata. Que, aliás, eu já vou abrir, antes da gente chamar as fotos, que hoje a gente tem muitas fotos para comentar, eu quero comentar da sua viagem que chegou ontem de Gramado. Eu cheguei ontem de Gramado. Que é um destino romântico. É um destino bonito e surpreendente. Eu não esperava que... Eu já tinha ideia de que o Brasil avançou nos últimos 20 anos em termos de infraestrutura. E o Brasil já é um país quase que maduro, quase tendo as mesmas condições de recepção e receptividade como Estados Unidos e o Brasil. O Brasil, hoje, ele não é só um grande destino turístico, como o Brasil está preparado para receber. Tanto é que ele tá sediando um novo evento, que é as Olimpíadas agora, e sediou 2 anos atrás a Copa do Mundo, e com êxito. Então, o Brasil tem infraestrutura, hotéis, serviços, qualificação de serviços, uma infraestrutura espetacular para atender estrangeiros, melhor do que a gente imagina. Eu tinha uma avaliação um pouco aquém do que o Brasil é, na verdade, né? E comparando com o que eu já vi no resto do mundo, e comparando com o que o Brasil tem hoje, eu asseguro categoricamente, com experiência, o Brasil não deixa a desejar, nada. Ele tem uma beleza espetacular, ele tem atrações que não tem em outro lugar do mundo, como características de ecossistema, como nós temos, características dos nossos biomas. Nós temos condições e cenários diferenciados dentro do Brasil para qualquer tipo de turismo. Um turismo de natureza, que é uma coisa que está começando muito aqui no Brasil hoje, começando muito embrionário, muito inicial, e no mundo já é uma tendência bastante avançada, que é o turismo da natureza, né? De montanhas. Os americanos fazem trekking, esse tipo de coisa, que a gente chama de ecoturismo. Não é rafting, mas é apreciação de natureza, contemplação dos recursos naturais, recursos hídricos, recursos de fauna e flora, por exemplo, contemplação de aves, uma coisa que americano e alemães adoram. 2 meses atrás, eu fui com um grupo de alemães para Bonito, para um ecoturismo. Eles foram para Foz do Iguaçu e nós nos encontramos em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eles ficaram encantados com a possibilidade de ver araras vermelhas de 95 centímetros, e que não se acreditava em abundância disso, né? O alemão e o americano dão muito valor a isso, né? E às vezes eu me pergunto por que o brasileiro não dá valor para isso. Ou é abundância... É porque você me deu um dado nos bastidores, a gente conversando, o Cláudio estava me contando, ainda falando em Gramado, que o maior número de turistas que Gramado recebe não é de brasileiros. Não é de brasileiros. São estrangeiros. São estrangeiros. O Brasil tem 2 tipos de turismo, né? Tem o turismo para destinos comodizados, né? Que é o Porto Seguro, que são turismo de massa, né? Salvador, turismo Maceió, que são praias, né? Temos um turismo histórico, que são as cidades históricas, né? Diferentemente da Europa, que o que encanta
ao turista que viaja à Europa é a história medieval. Mas nós temos uma história, uma arquitetura renascentista ou manuelina, a partir de 1500, muito bem preservada, que Portugal não tem hoje porque ela foi destruída com a guerra, com o terremoto em 1776. E reconstruída a partir da visita de historiadores e arquitetos para São Luís, que é um dos maiores acervos culturais de arquitetura portuguesa do mundo, né? Então o Brasil tem isso. E o brasileiro está começando a despertar para essa coisa nossa, nacional, da nossa origem. Você acha que o brasileiro está despertando para isso? Está se Acho. interessando mais Eu hoje acho- pelo nosso eu turismo? acho que sim. Eu adoro monumentos, eu adoro história, eu quero ir para a Europa, mas ele ainda não conhece. Não. Existe o que a gente tem aqui. É um país jovem, já foi um país jovem, já foi um país mais jovem. E o país mais jovem não tem muito interesse por isso. Possivelmente por fruto da educação. O que ele quer é diversão e praia. E o Brasil é um dos países que tem mais oferta de praia do mundo, vamos dizer assim. Eu posso dizer do mundo, né? Nem os Estados Unidos tem isso, nem a Ásia tem isso. O Brasil tem isso, né? Praias e resorts, que hoje o Brasil tem resort de excelência, com categoria internacional, e sendo um dos 10 melhores do mundo estão localizados aqui no Brasil. A gente não sabe disso, mas é uma grande verdade. O brasileiro está envelhecendo. Na medida que ele envelhece, ele começa a ter novas demandas e procurar aprimorar o nível de turismo dele, ou buscar novidades, ou buscar cultura, conhecimento da origem, da história, cultura, enfim, ele começa a se aprimorar, né? Já aquele turismo de praia já não satisfaz, ele procura melhorar, ter mais conhecimento. Então ele começa a visitar cidades históricas. O Brasil tem um acervo cultural fantástico em cidades históricas, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que foi uma cidade monárquica, capital do Brasil. Salvador, uma cidade de 1600, 1500, 1600. Ou São Luís, uma das primeiras cidades construídas no Brasil, uma arquitetura colonial portuguesa preservada e manuelina, em época de Dom Manuel, uma das mais valorizadas do mundo, que o Brasil é o único país que tem esse acervo. Nem na África tem esse acervo, porque ele foi totalmente destruído. E o Brasil tem uma cultura de preservação que o Ministério da Cultura faz, que é um espetáculo. É um espetáculo, né? Um outro turismo que o Brasil hoje está começando, que eu comentei com você com relação à natureza, é o turismo ecológico, voltado à natureza que americanos fazem. Passear, ver montanha, ver isso, ver aquilo. O Brasil tem parques nacionais aqui. Tem 63 parques nacionais. Alguns desses parques foram constituídos nos últimos 20 anos. O Parque Nacional Foz do Iguaçu, o Parque Nacional Parás da Serra, a Chapada Diamantina, do Jalapão, que está começando a se tornar público aqui no Brasil, e de uma beleza encantadora. Eu estive na Chapada Diamantina. De 10 turistas, 9 são franceses ou alemães e um brasileiro. Saem enlouquecidos os Saem franceses. enlouquecidos, porque isso é muito bonito. Muito bonito. Foz do Iguaçu, para você ter uma ideia, Silvio, é o destino número 1 dos estrangeiros no Brasil. Não é o Rio de Janeiro. Ao contrário do que a gente imagina, A gente seja imagina que é Rio o de Janeiro. E é um destino muito barato para brasileiro. Hoje, viajar no Brasil é muito barato. Mais barato, hoje uma passagem nacional e internacional está mais barata do que era um ano atrás. Isso por conta do esforço de toda a cadeia turística, desde companhias aéreas, hotéis, enfim, né, para adequar o preço à disponibilidade da renda e da disposição do consumidor. A realidade do país. A realidade mesmo. do país é pagar por isso, é consumir esses produtos. Agora, eu vou um pouco além. Quem gosta de viajar, hoje em dia não é desculpa dizer, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Você pode... A vida não precisa ser maçante a ponto de você nunca dar uma escapadinha. Existem opções para um fim de semana, existem opções para um dia diferente. Tem. Né? Para uma semana, para um mês. Tem. Silvia, hoje viajar, ele tornou um sonho de viagem, um sonho 20, 30 anos atrás, porque era muito difícil viajar e era muito associado com um produto, um serviço para ricos ou para a aristocracia, para a elite. E já foi assim.
Os anos 70, 80 eram um lugar, os aeroportos eram um lugar de encontro da aristocracia. Né? Hoje não. Hoje Era está marcado pelo glamour, né? Pelo glamour, aeroporto. Hoje não mais. Hoje todo mundo pode viajar. Hoje não só pelo preço, mas você pode dividir isso em 10 vezes. Quer dizer, tem duas coisas que permitem hoje um brasileiro viajar. A disposição, o crédito e a própria renda. Nós estamos passando um período excepcional da economia. Hoje nós estamos passando. Mas há 20 anos atrás, quando houve a estabilização da economia, o brasileiro teve acesso a televisão, casa, carros, bens de consumo. E a viagem de um sonho, ele passou para um bem também. É um bem intangível, a gente não tá, mas é um bem intangível, não é um bem intangível como um carro. Mas é um bem intangível que ele passou a concorrer com os outros bens de consumo. Ele tem as famílias, as pessoas têm interesse em comprar uma televisão, assim como comprar uma viagem. Ela faz parte da hierarquia de desejos da sociedade. Muito mais presente hoje do que era há 20, 30 anos atrás. E esse pessoal que começou a despertar o interesse por viagem, que é um interesse por cultura, conhecimento, porque tem viagens que trazem uma experiência, uma riqueza, um enriquecimento pessoal, cultural, enfim, que às vezes nem um próprio livro traz. Eu não quero dizer que substituam um livro por uma viagem. Façam os dois, leiam e viajem. Mas o livro na viagem. Mas o livro, o livro traz o conhecimento. Uma experiência de viagem lhe traz a exploração de todas as sensações. Visual. Eu penso assim. Auditiva, que são os sons, né? A degustativa, que são os paladares gastronômicos. Eu acho a viagem uma recarga das baterias tão necessária, nem que seja de 2 dias, a fugidinha que você dá, né? Quanto mais a viagem programada, planejada, como falávamos ainda há pouco, é tão interessante quanto, né? Exatamente. É você ter aquela quebra da sua rotina para respirar novos ares e recomeçar, né? Bom, a gente tem tanta imagem. Diretora, as imagens estão no ponto? Então a gente pode ir soltando e comentando em cima delas, por favor. Isso, posso começar? Por favor, Cláudio. Isso é Cânion do Xingó. Isso são os cânions do Rio São Francisco. Esse rio foi represado, hoje forma um grande lago, uma parte do Rio São Francisco, para a construção da hidrelétrica de Xingó. E é um passeio diário, numa escuna ou num barco, que percorre a grande parte desses cânions. Agora, como eu faria para fazer esse passeio? Qual seria o meu roteiro? O seu roteiro seria, saindo de São Paulo, Sergipe, um dia em Sergipe, ou na capital Aracaju, de Aracaju, com transporte até a cidade de Canindé, que são 200 quilômetros, onde se chega a esse local que é o Cânion do Xingó. Que lindo! É muito bonito, é um espetáculo. Isso tem no Brasil. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava em Las Vegas 2 meses atrás, eu fui conhecer, eu já fui 3 vezes para Las Vegas, mas nunca tive a oportunidade de ir para o Grand Canyon. Eu fui conhecer o Grand Canyon, fui de helicóptero, não queria passar 11 horas num ônibus. Eu fui, foi bonito, mas não tão bonito quanto isso. Olha, dá uma olhada nisso. É um espetáculo. É um espetáculo. Isso seria uma viagem para quantos dias? Isso então, é uma viagem roteiro que a gente está falando, isso se faz num devo dia reservar, mas com esse roteiro que a gente comentou aqui, devo reservar o quê? Uma semana para isso? Eu digo que toda a viagem, basicamente uma semana, né? Mínimo 5 dias, ao máximo 7 dias. Um lugar desses, você faz isso num dia, porque é um passeio bate-volta. Desde que você esteja lá. Desde que você esteja lá próximo, né? Então é um passeio incluído dentro de um roteiro. Esse lugar é chamado Cânion do Xingó. Que incrível. É um lugar belíssimo. Pode circular, sim. Isso são os resorts que nós temos no Brasil, a qualidade dos resorts brasileiros no Nordeste. Hoje o Brasil figura entre os 10 melhores resorts do mundo. Né? Não só a Tailândia, como Vietnã, mas a Indonésia, que são famosos pelos resorts, mas nos últimos 20 anos, muito capital estrangeiro veio para
a ser colocado na Bahia, ou Alagoas, Sergipe, para esse tipo de espetáculo visual. Aí é onde? Isso é Maragogi. Maragogi. Tem Nanai, tem uma série de... O Brasil tem 20, 30 resorts Nanai, Muro Alto. de qualidade Bárbaro. internacional. E hoje, 30 a 40% são tomados por estrangeiros por conta da desvalorização do real. Incrível. Pode circular. Pode passar, Suíte. Isso é Nova York. Nova York hoje é um destino muito barato para brasileiros. Hoje, Apesar do dólar. Apesar do dólar, por $1.000 você vai para Nova York hoje, com hotel e avião. Porque as companhias aéreas em baixa temporada, é importante frisar, em baixa temporada, estão estimulando muitos voos. Nunca o Brasil teve à disposição do brasileiro passagens aéreas por $200 a $400 e de volta. Com certeza. Isso é Nova York. Hoje qualquer brasileiro, hoje está muito mais fácil para o brasileiro poder viajar. Claro, uma coisa é você pagar a viagem de avião, outra coisa é você passar o dia a dia. Aí ele fica um pouco mais caro. Mas acho que dá para programar, né? planeja... Esquecer um pouco essa história de compras, né? Porque o brasileiro, quando pensa em Estados Unidos, principalmente, pensa em compras. Mas eu vou dizer e eu acho que perde muito. É claro, é mais barato, é a diversidade, enfim, não importa. Eu conheço pessoas, você conhece tal? Não. Você, não. Não, porque todas as vezes que eu vou para lá eu fico correndo atrás de compras, eu vou mas a loja eu conheço muito bem. Isso é tipo de turismo de consumo, né? O dólar favorecia isso, hoje ele não favorece mais. Bom, mesmo porque a minha história com viagem é outra, né? E a minha história com compras também tem um outro aspecto. Então, eu gosto de curtir o lugar. Se sobrar um tempinho e se tiver alguma coisa que me interesse muito, aí eu vou às compras. Mas a minha história é diferente, é com o lugar mesmo, é o que eu curto. Pode passar, Suíte. Isso é Itália. Né? Hoje a Itália é um destino muito interessante para brasileiros. Existem ofertas de passagens aéreas, voos pela Ibéria, pela TAP, de uma forma bastante econômica para quem planeja fazer uma viagem low budget, sem muita exuberância, mas com o intuito de conhecer e visitar. Existem pacotes para todo tipo de bolso. Né? Essa é Veneza. Agora, eu acho também, vamos falar um pouquinho, enquanto a gente vai comentando as imagens, eu queria falar um pouquinho da Antares em si, que tem um diferencial, e aí tem a relação com esse assunto. Existem pacotes acessíveis, passagens acessíveis, né? Como encontrá-las? Se você tem uma agência de sua confiança, alguém que você confia, eu acho que você já caminhou pelo menos 40% aí na sua viagem. Eu acho que sim. Eu acho que a agência de viagem, a grande vantagem da agência de viagem é o conhecimento que tem o agente com relação ao destino que você está procurando. Né? Eu coloco à disposição o meu conhecimento e a minha experiência de ter, afortunadamente, conhecido 105 países ao longo da minha vida. Né? De 30 anos de experiência, eu conheci toda a América, toda a Europa e a Ásia, não só viajando por turismo, mas 70% por negócios. Eu sempre fui executivo de empresa e eu era obrigado a viajar e gostava de viajar. Né? E alguns destinos eu conheço só capitais, outros eu conheço relativamente bem alguns países. Isso me dá uma credibilidade para poder sugestionar e ajudar a planejar alguém fazer uma viagem economicamente, financeiramente, culturalmente, e oferecer toda a oportunidade para a pessoa fazer a viagem da vida dela com uma forma econômica
e com todas as possibilidades ela transformar a viagem dela na melhor viagem possível dela, com as melhores combinações, inclusive, de destino, aliando, obviamente, dentro daquilo que a pessoa gosta, né? Eu acho dentro daquilo isso, que ela gosta. isso eu acho É, importante. Se aí você ele conhece o lugar aí entra a personalização do serviço da consultoria. As pessoas imaginam que é caro isso não é caro. Não é caro, porque o que é caro é a gente viajar sem pesquisar, sem planejar e buscar na internet, porque a internet não sabe dos seus gostos, dos seus interesses, né? Além de que você tem a segurança de ter alguém Você por tem trás. segurança, sem né? dúvida, não só isso. Nossa, o que eu conheço de gente que voltou, e aí, curtiu? Detestei, lugar feio, lugar isso, lugar... Exatamente. Não existe lugar feio, não existe lugar triste, existe o pesadelo. O que existe, um sonho de viagem é um sonho, mas uma viagem mal planejada pode se tornar um pesadelo. E pode ser o local inadequado para o seu gosto naquele momento. Sem dúvida. Às vezes um destino como Paris, que é um sonho para muita gente, pode se tornar um pesadelo quando é mal planejado. Às vezes uma viagem, eu sempre aconselho as pessoas a pesquisarem quando forem viajar. Pesquisem o destino, pesquisem como ir ao destino. Às vezes existe, por exemplo, nos sites de internet, aqui não é nenhuma crítica aos sites, em absoluto, né? Quando você compra uma passagem, ele é ideal para quem conhece o destino, e você compra e, enfim, comprou. Mas quando compra, o pessoal se sente muito seduzido pelas ofertas incríveis. Eu digo para as pessoas que não existe nada barato. Não existe milagre, não existe milagre. Né? Alguma coisinha tem nessa história aí, então eu quero esperto. ajudar essas pessoas que estão nos assistindo a não caírem em algumas seduções virtuais. Quais são elas? A partir de coisas que estão abaixo do preço, isso não existe. Quando estão abaixo do preço um voo direto, por exemplo. O voo direto é sempre mais caro. Um voo indireto, que é um voo com 3, 4 escalas, quanto maior o número de escalas, ele é barato. Hoje, um voo para Nova York estão fazendo propaganda de 200, 300 dólares. É verdade. Mas os destinos, São Paulo, Costa Rica, México, México e 3 destinos dentro dos Estados Unidos, leva 24 horas para chegar dentro no destino final. A pessoa vai ficar 3, 4 dias, os primeiros 2 dias acabou o seu tempo de voo, então eu acabou. digo assim, tome As suas cuidado, férias ficaram no pesquisem. Eu entrei num site para pesquisar algumas coisas com relação a alguns preços que eram realmente sedutores, né? E quando a gente tem que tomar muito cuidado com a sedução, porque a sedução é muito emocional. E a frustração de uma viagem, na verdade, nada mais é do que uma expectativa não atendida. Exemplo, por R$450, que eu já vejo viagem para Buenos Aires, né? Só que o voo vai para São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Caxias do Sul, Caxias do Sul, Buenos Aires. Aí levou quase 11 horas. 14 horas para chegar em Buenos Aires contra 3 de uma passagem direta. Segundo, o preço continua barato, eles não colocam traslado, que é o transporte que vai do aeroporto até o hotel. O hotel, geralmente, é no outro lado da cidade, num lugar muito longe, que é realmente barato, porque não é confortável, enfim, pode até ser confortável, mas a economia é dissipada ou eliminada quando você começa a colocar o custo de transporte para ir para o centro onde você gostaria de ir, no Não, e os Buenos Aires. transtornos, né? Você sai Então, da sua casa para viajar, você quer tranquilidade, então, né? Então, eu convido as pessoas, assim, prestem atenção, vejam nas entrelinhas, vejam embaixo, na letrinha pequena, porque aí estão as nossas grandes frustrações. Mesmo porque, se a companhia aérea tem uma super promoção de passagem, quem primeiro recebe essa promoção é a agência. É a agência de viagem. Então, qual é a diferença? Você vai para a agência, você vai ter uma passagem naquele preço. Eu sempre, né? assim, E você vai ter toda a segurança e o aparato de atenção e tudo mais segurança. que a agência te dá. A gente tem vários meios de se comunicar. WhatsApp é o meio mais fácil, é mais barato, inclusive. 24 horas, qualquer problema. Eu tenho uma passageira, vou ilustrar um exemplo, que teve em Calafate. Calafate é um destino no sul da Argentina dos glaciares.
E no inverno caiu uma nevasca, o avião não decolou, não podia decolar. Ela ligou para mim, o que eu faço? Porque eu vou perder os meus 2 dias que eu tinha em Buenos Aires, eu queria comprar vinho. Eu consegui um táxi para ela, que ela se deslocasse a 150 quilômetros ali, que tinha um outro aeroporto que levava para Buenos Aires. Quer dizer, com o agente, uma companhia de viagem, ela está a serviço, ela tem essa obrigação, e eu faço isso com prazer, mas é obrigação assistir ao viajante. Com a internet, você não pode brigar porque é uma relação extremamente impessoal. Totalmente impessoal. Bom, é só você entrar num desses sites como o Reclame Aqui, por exemplo, ver. Mas o número de reclamantes aí com referência a sites de super ofertas. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Às vezes, não existe nada de enganação por parte dessas empresas virtuais, online. Não é enganação, eu quero deixar isso bem claro. Na verdade, as reclamações são muito mais em função das frustrações que a pessoa tem, né? São de expectativas não atendidas. Vamos para Buenos Aires, só que o site não contou como vai para Buenos Aires. A pessoa vai para vários destinos, várias escalas, até chegar em Buenos Aires. Ou a pessoa se ateve tanto à informação da oferta que nas entrelinhas a má interpretação... Ou a falta também do próprio esforço de entender como é. Porque a gente espera o negócio pronto e vem uma coisa diferente. Olha, eu acho que não tem preço. Até tem preço e é um preço bastante acessível. Mas eu acho que não há dúvidas com referência a ter uma agência de viagem, um agente de viagem da sua confiança e que te dê toda essa segurança e atenção. Sem dúvida. Fora a atenção e segurança, a companhia de viagem, ela se esforça para otimizar, por exemplo, uma viagem nos seus destinos. Eu quero ir para a França e quero ir para a Itália. O que é melhor? França e Itália. A companhia, ela ajusta de tal forma a tornar uma viagem 30%, 40% mais econômica do que você fez. Não, eu quero primeiro ir para a Itália e depois para a França. Porque o roteiro de ida para o Brasil, para Paris e Paris para a Itália, vice-versa, as grandes vantagens de desconto de economia podem ser feitas justamente nessa redistribuição do seu circuito sem comprometer as escalas que você programou para a sua viagem. Com certeza. Vamos voltar às fotos, diretor, por favor. Isso é Gramado. Isso é Gramado no Sul. É um espetáculo totalmente a cultura alemã espelhada na arquitetura. Gramado seria um roteiro para quantos dias, Canela? 4 ou 5 dias, porque é uma região muito rica de serras. E tem as cidades, são 23 cidades na serra, mas as mais importantes são Bento Gonçalves, que é o centro de produtor de vinho, que é um espetáculo que é então, uma viagem que dá, por exemplo, para o Dia dos Namorados, acho que é quinta, né? O Dia dos Namorados, quinta-feira. Fica como sugestão Gramado? Eu acho que fica uma sugestão. É frio, extremamente frio. É uma sugestão inteligente. Vinho, lareira, aconchego, todo mundo muito chique, elegante, chocolate. Relativamente barato comparado com São Paulo, isso me chamou a atenção, que é um destino muito elegante e com preços que poderiam ser um pouco mais altos comparado com São Paulo. Eu acho que é um destino espetacular. Olha aí, dá para dar uma fugidinha. Ainda dá tempo, Cláudio? Dá tempo sim. De quinta a domingo? Dá tempo de fugir? Dá tempo, ainda dá tempo hoje porque as companhias aéreas estão fazendo 1001 promoções para atrair esse tipo de pessoal. E mesmo com as promoções, as coisas não estão virando. Então, continua sendo um bom destino, mas julho praticamente está tudo tomado. E não por brasileiros. Aproveita a data, pega a gata aí, pega o gato. Por estrangeiros. Existe uma invasão de argentinos, brasileiros e uruguaios para o Brasil por conta do real desvalorizado, né? E o pessoal está redescobrindo esses encantos brasileiros. Então a gente tem que correr e fazer tudo isso muito rápido, porque senão daqui a pouco os preços estouram, né? Estouram. Hoje o Brasil é o 4º lugar
disputado pelos turistas internacionais. O Brasil estava, na verdade, esquecido na rota do turismo internacional. Primeiro por conta de um real muito forte, e tanto é que todo tipo de brasileiro, de todo tipo de classe social, estava nos Estados Unidos ou na Europa viajando, né? Então o Brasil era um país nada interessante, né? A não ser para turismo de negócio, né? Para o pessoal vender aqui, que era uma boa coisa, né? Hoje é um país está sendo muito mais receptivo do que emissivo. Nós fazemos um turismo muito mais receptivo, de trazer turistas para cá. Mas Foz do Iguaçu aí continua que é a sendo... foto anterior, e aí também Foz. Continua sendo o destino número 1 do mundo. Isso é Foz do Iguaçu. Existem 3... Quantos dias para esse roteiro de 3 Foz do dias. Iguaçu? 3 dias. Para o lado brasileiro e o lado argentino. O lado argentino é o lado mais bonito, porque as cataratas estão do lado brasileiro. Então a visão é muito mais bonita. Eu levei um grupo de americanos daí. Eu queria dizer que a Antares, ela traz muito pessoal de fora para cá. Eu tenho um grupo, eu estou indo para Nova York semana que vem, eu estou com um grupo formado e trago eles para o Brasil, né? Hoje, uma viagem para o americano, por R$2.000, eles fazem 4 destinos com hotéis, com transporte. Isso é muito barato para o americano, né? Isso é Calafate, no sul da Argentina. Ai, que coisa mais São os glaciares. linda. Nunca pensei, sabia? Isso é um destino para brasileira, é fantástico. Isso são os mirantes, onde ele assiste ao desprendimento do gelo das geleiras, dos glaciares. É chamado Perito Moreno. É o terceiro maior glaciar do mundo, a terceira reserva aquífera do mundo. E tem uma época específica do ano que seja boa para isso? Não. Isso é o verão. Eu fui no verão, 5 de dezembro, a temperatura média de 15 a 16 graus. Você paga... Agradável. Até, né? Porque para Buenos Aires no final de semana, você paga R$1.500 ou R$1.200. Tá? É muito barato. Estendendo isso, pagam $300 a mais. Então, quantos dias para um roteiro desse? Isso em 2 dias você faz isso. Em 4 dias você faz 2 dias Calafate e Buenos Aires 2 dias. Então, quinta, sexta, sábado e domingo. 2 horas de avião de Buenos Aires, esse destino. E isso é dentro de um parque nacional, a gente consegue todo o transporte de um traslado do hotel ao Parque Nacional. Então eu saio daqui do Brasil, eu saio daqui de São Paulo, saio do Brasil com tudo já traçadinho, organizado, com hotel, traslado, transporte, enfim, e a van para levar você ao Parque Nacional dos Glaciares. Inclusive eu sei que Antares, por indicação de amigos, tem um toque muito pessoal na indicação de bares, restaurantes, compra de vinhos, etc. e tal. Né? Que é um carinho, uma atenção à parte. Né? Na verdade, eu trabalho com o vinho, eu trabalho já há mais de 20 anos, porque eu sempre fiz... montei grupos de visitação de vinícola na Argentina, Chile, África do Sul e Califórnia, né? E nos últimos anos eu comecei com Portugal, mas a Argentina e o Uruguai eram meus maiores destinos, ou são meus maiores destinos, né? Na época a Argentina era muito barata, dos últimos 15 anos para cá, a Argentina foi um destino dos mais baratos para brasileiros. Então, muito para conhecer vinho. E se encantaram com a cidade de Mendoza. Mendoza é o 5º maior produtor mundial de vinhos, tem 1.200 vinícolas, que eles chamam de bodegas. A vantagem da Argentina é a nossa proximidade, são 2 horas e meia um voo pela Gol, ou voo até Buenos Aires, 2 horas e meia, mais 1 hora até lá, e fica no pé da Cordilheira dos Andes. E o grande diferencial comparado com os outros destinos turísticos de vinho é que você tem as vinícolas, vinícola é igual em toda parte do mundo, né? Mas você tem como pano de fundo a Cordilheira dos Andes. Que incrível! Então, vamos traçar um roteiro Mulheres Poderosas aqui? Vamos Argentina. Saio daqui, vou para Buenos Aires. E Buenos Aires, 2 dias. Pode ficar em Buenos Aires 2 dias,
Eu sugiro que vá primeiro, assim como o Calafate, que é aquele do glaciar, vá para Buenos Aires. De Buenos Aires, fica 40 minutos, ou uma hora e meia no aeroporto, pega o próximo voo para Calafate ou o próximo voo para Mendoza. E depois fica 2 dias. Vamos deixar, eu deixaria Mendoza no meio, depois, primeiro Mendoza, depois Calafate, pode ser? Pode. Porque daí a gente bebe Pode. todas. Você bebe todas em todo lugar da Argentina. Aí, bom, isso. Porque a Argentina é a terra do vinho. E tem o vinho. Essa região é uma das maiores produtoras de vinho do mundo. É o quinto maior exportador do mundo. Mas no sul da Argentina também tem produtores de vinho. E na verdade o vinho argentino hoje é um vinho reconhecido de qualidade internacional. Eu aprecio Né? muito, então sou suspeita para Mas falar. a gente fala de Argentina, a gente está falando, mas eu queria falar um pouquinho do Brasil também. Vamos lá, tem mais fotos aí pra gente soltar? Ainda tem fotos, Cláudio? Tem. Essas são as cidades históricas. Ai. Cidades históricas que mostram a história do Brasil, reunida não somente na arquitetura, mas existe o turismo mostrando o turismo de igrejas, o turismo da arquitetura do século XVIII, na época do ciclo do ouro. Inclusive tem uma rota para a visitação dos túneis de extração do ouro. É um espetáculo, as cidades mineiras, que é uma coisa que é o tipo de turismo que as pessoas acima de 40 anos que fazem. O jovem não é muito ligado a isso. Aí já. Isso são, tem Maria Fumaça, que são esses passeios no interior de Minas Gerais. Esse é Mariana. Que a gente pode traçar um roteiro de 4 dias. De 4 dias, indo para Belo Horizonte. Indo de Belo Horizonte, você se desloca para todas as cidades mineiras. É um turismo relativamente barato, né? Ele é um roteiro cultural, eu digo. O jovem não aprecia ainda isso muito, né? O jovem quer praia. Quem aprecia isso são pessoas acima dos 40 anos que estão buscando qualidade de informação, né? Um outro tipo de turismo que envolve um pouco mais de cultura e conhecimento e não só de lazer e prazer, né? Tem mais fotos? A gente tem mais fotos, meninas? Tá. Eu queria falar um pouquinho também da Rota do Café. Rota do Café. Que eu acho que é uma opção assim aconchegante, deliciosa, prazerosa para um dia diferente. Na verdade, esse roteiro do café eu criei em cima de uma viagem que eu fiz para Mendoza, né? Onde o enólogo que nos conduziu pela vinícola, pelas paredes, explicando o tipo de uva que tem, que não tem os sabores, enfim, e como se faz todo o processo, eu imaginei por que o Brasil, que é o maior exportador de café do mundo, não faz o mesmo não faz com o seu mesmo café. E pouca gente no Brasil não sabe como é feito o café, como é a fruta do café, como é o galho do café cheio, né, que parece o cacho de uva, né, a cor cereja. Não sabe que 30% do café que é consumido no mundo vem do Brasil. Todo mundo sabe do café da Colômbia, mas ninguém sabe que o café colombiano grande parte é fornecido pelo Brasil, né? O Brasil produz 80% do café mundial, mas produz 20% do café gourmet, que é o melhor café do mundo. O brasileiro não sabe disso. Essa fazenda é uma fazenda em Bragança Paulista e eu tive a intenção de criar. É a terra que o pessoal, há 130 anos atrás, era o segundo maior produtor. Bragança Paulista e Alta Mogiana eram os segundos maiores produtores mundiais de café, né? Antes da abolição da escravatura. Veio a abolição da escravatura, os escravos foram substituídos por os italianos, né? Todas as pessoas com sobrenome italiano, na verdade, são descendentes desses primeiros colonos que vieram para as fazendas. Essas fazendas hoje, do interior de São Paulo, estão, na maioria delas, decadentes, né? Os filhos não se interessavam, não se endividavam, mas se manteve nessas fazendas o patrimônio histórico da casa-sede, dos antigos terreiros e tudo isso. Então eu achei que eu podia explorar isso e promover esse conhecimento, promover o conhecimento da história do ciclo do café e da importância do café para a economia paulista.
porque a gente não sabe que se São Paulo é a quinta ou sexta maior cidade do mundo, ela foi por conta do café. O café proporcionou isso. Por que o estado de São Paulo é a região mais rica do Brasil? Por causa do café, por causa do ciclo do café. O ciclo do café revolucionou o estado e a economia do Brasil de uma tal maneira que toda a industrialização no Brasil foi financiada pelo café. O pessoal não sabe disso. Então, e eu também não sabia. Eu fui pesquisar, fui para o Instituto do Café, fui atrás disso, fui conhecer o café, eu fiz até curso de café, né? Para entender que tipos de café existem, enfim, né? E eu acho que uma visitação de uma fazenda de café e conhecer a história do café através do patrimônio histórico, que é as edificações, uma fazenda escravagista, é um espetáculo. A gente está falando de um passeio, por exemplo, a Rota do Café. Orgulhoso do estado que nós vivemos. Essa visita a essa fazenda em Bragança, a gente está falando de um passeio de quanto tempo? Como é que ele funciona? É um passeio de um dia, é um passeio de sai de São Paulo. Então quem está em São Paulo vai... Sai de São Paulo, tem um ônibus, né, que um executivo, um ônibus executivo, com ar-condicionado, enfim, garante todo o conforto, vai até essa fazenda, a gente passa o dia com café da manhã na sede da fazenda. Saindo de São Paulo? Saindo de São Paulo. A sede é uma antiga casa de 3.000 metros quadrados, construída pelos escravos em 1865, né? Claro que ela foi reformada porque os moradores moravam até um tempo atrás ali, mas com um luxo impressionante. Mas qual é a ideia? É mostrar a história do ciclo do café, retratando a história através do patrimônio histórico dela, né? A construção da casa, as senzalas, os tipos de café que ela tem. Tem inclusive um trem nessa fazenda. Tem um trem nessa fazenda. Essa fazenda, na verdade, esse trem, o pessoal, ele construiu esse trem, é uma reconstrução de um trem que já existia. Embora o trem que tem lá é um trem de luxo, ele não existia nessa época, porque era um trem puramente de carga que levava até Santos, né? A linha foi descontinuada por causa das ferrovias, a expansão das cidades, enfim, né? E a cultura do café, a riqueza da produção cafeeira, que é a primeira identidade econômica da região, ela entrou em decadência no começo do século, em 1900. E se mudou a matriz econômica, foi para serviço, para a indústria. Se produz café, é uma região tradicionalmente conhecida como cafeeira, mas já não é mais a função principal, né? Hoje o café não é mais, não tem esse protagonismo como tinha há 100 anos atrás. Ela cai numa decadência econômica. Tanto é que hoje as maiores regiões produtoras do café é Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, enfim, o norte do Paraná. Mas essa região ficou, assim como o Rio de Janeiro, que é o Vale do Café, ficaram as grandes mansões, as grandes casas-sede com um espetáculo visual e arquitetônico impressionante, que servem para tema de novela. E é um passeio agradabilíssimo. Eles acontecem de quanto em quanto tempo? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, dependendo da demanda. A gente percebe que existe um interesse muito grande de um pessoal um pouco mais de idade que busca conteúdo, que busca um tipo de um turismo cultural de conhecimento, né? Porque a história do café eu não sabia que era tão importante, porque eu também eu fui pesquisar. Eu queria fazer do café, e eu acho que eu estou conseguindo fazer, promover a cultura do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é muito rico nas suas fazendas. Só para a gente ter uma ideia da importância da cidade de Bragança Paulista, ou das cidades do Circuito das Águas ali, era em 1850, isso nós estamos falando de 150 anos atrás, o segundo maior produtor mundial de café, isoladamente. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, né? É de grande importância, não é uma coisa que dá para passar despercebida. Essas fazendas hoje, elas passaram decadência econômica, houve a abolição da escravatura, vieram os italianos, só que os italianos, como um bom italiano, os italianos não queriam continuar sendo só substituir a mão de obra escrava. Eles vieram para cá e tinham seus próprios ofícios, ser alfaiate, fabricante de sapato, enfim, seus próprios ofícios. Os filhos tinham expectativas um pouco mais sofisticadas da vida. Qual era? Estudo. Então, eles iam estudar, ser médicos, professores,
quando era professor era valorizado. Saíam do interior, deixavam as fazendas, vinham para as faculdades. Vinham para as faculdades e se fixavam nas grandes cidades como São Paulo, né? Por causa das oportunidades profissionais. E a fazenda, e o negócio da fazenda começou a perder interesse. Então, e também o custo de mão de obra, eventos climáticos. Então, começou a queda da decadência econômica das fazendas. E, obviamente, paralelamente a isso, começaram a surgir novas zonas produtoras. Minas Gerais, Rondônia, Espírito Santo. Então, São Paulo já não é mais o maior produtor do Brasil. Mas a única coisa que ele tem são o patrimônio físico e material deixado por essa época de bonança. E, aliás, foi essa época de bonança que transformou São Paulo como um dos lugares do hemisfério sul do mundo, um dos lugares mais ricos do mundo. Há que se considerar essa história e considerar também um passeio. Esses passeios acontecem aos domingos ou aos sábados? Aos sábados. Sábados. Aos sábados. Então a gente tem que passar, deixa eu até ver, controlar o horário. Gente, a gente tem 4 minutos de programa, como o papo voa. Eu queria mais 1 hora para ficar aqui falando de viagem, mais lugares. Na verdade, uma viagem é sempre uma vivência, uma oportunidade de vivência, novas vivências, conhecer novas realidades. Eu digo a coisa mais importante de uma viagem. Aquele brasileiro que está viajando para fora, e hoje qualquer brasileiro pode viajar para fora, ele não sabe disso, mas pode viajar para fora, existem as condições creditícias para isso, existe o crédito, e fazem 10 vezes, estamos numa época sem inflação. Eu acho que a única coisa que vale a pena nessa vida é a vida que se leva a viagem. Sem dúvida. Você carrega dentro de você. Se você não tem esse costume, se você sempre achou que viajar era algo inacessível, muda o seu pensamento. E eu digo uma coisa, Silvia, a viagem é um agente transformador. Todo brasileiro que teve a oportunidade de ir para fora nesses últimos 20 anos de um real forte, onde ele conseguiu bancar viagens internacionais 2, 3 vezes, ele viu um mundo que ele gostaria de ver para ele e para os filhos dele. E ele faz essas demandas de transformação, ele realiza através do voto. Né? É o voto por conhecimento. Ele sabe o que quer porque ele viu lá fora. Então, a viagem é um grande indutor de transformações. Então fica aí a dica pro Dia dos Namorados aí. Aliás, a gente deu várias dicas, Cláudio passou várias dicas, mas para esse momento você faz roteiro Gramado, que ainda dá tempo, o roteiro Buenos Aires também. Buenos Aires, Foz do Iguaçu, eu acho que é um roteiro. Faz esse roteiro aí do Mulheres Poderosas, sugestão daqui, Buenos Aires, Mendonça e Calafate. 6 dias é fantástico, eu acho isso. Você vai amar, eu tenho certeza. Depois escreve pra gente contando. Conta pra nós, liga pra gente, conta a história. Agora, eu te ajudar a você viajar melhor. Cláudia, eu quero que você passe os contatos. Página do Facebook, conta tudo, porque quem se interessar corre atrás lá. Por favor. No Facebook, Antares Travel, Antares com I. Antares Travel. Instagram também, Antares Travel. O nosso telefone 4032 8918 011 e o WhatsApp é 9979499817. Eu estou à disposição. Mesmo que vocês tenham comprado uma passagem com outra agência ou virtualmente e vocês queiram alguma dica para transformar a viagem melhor, eu estou aqui e posso ajudar com todo prazer a transformar a sua viagem melhor que você imagina. Dá uma olhada na página do Facebook para vocês verem que delícia, quanta sugestão, quanta coisa que Antares Travel coloca lá. Tenho certeza que você vai amar. No Instagram também. Instagram mesmo. Instagram ainda não fucei completamente no Instagram. Eu convidei você no Instagram. É verdade. Mas eu tenho dicas, eu conto curiosidades, vídeos, coisas que eu estou pesquisando, conhecendo. E eu quero não só disseminar o conhecimento, mas quero compartilhar aquilo que eu aprendi nos últimos 30 anos e colocar a minha experiência à disposição do passageiro e fazer com que ele tenha uma viagem melhor do que ele
ele sonhou? Eu acho que o primeiro passo é você trabalhar com um profissional, contratar os serviços de um profissional que é apaixonado por aquilo que faz, que tem experiência naquilo que faz e que procura diferenciais. Atenção, eu ainda não viajei, a próxima viagem vai ser pela Antares, mas as referências de amigos que eu tenho da Antares são excelentes. Também se não fosse bom, não estaria aqui no Mulheres Poderosas conversando com a gente, porque aqui a gente gosta de coisa boa. E eu posso garantir que Antares vai te encantar. Cláudio, muito obrigada, foi uma honra. Eu agradeço muitíssimo. Espero que volte outras vezes, o espaço Eu quero contribuir para o pessoal fazer sempre uma viagem melhor. Muito obrigada. Olha só, se não for para o Dia dos Namorados, que seja sozinha, se não for com a família, que seja com amigos. O importante é que você leve a vida de uma forma mais tranquila. Não tem dinheiro agora? Não tem problema. Se programa, junta um dinheirinho aí, faz um cofrinho mesmo, literalmente cofrinho. Confesso que eu tenho um. Quando sobra mais eu coloco mais, quando sobra menos, então assim eu não deixo de colocar. Aquele dinheiro reservado para uma viagenzinha extra. Planejamento. Não é? A gente recarrega as baterias, a gente toma fôlego, a gente ganha vida. Você volta mais jovem, mais energizada, mais cheia de força, de garra para enfrentar o seu dia a dia, que para ninguém é fácil, não é mesmo? Terça-feira que vem a gente está de volta aqui. Beijinho, até lá.